Qual é o valor de um penitente duvidoso? Em Josué 7:20, a Bíblia diz: Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Você sabe que Acã roubou despojos da cidade de Jericó, que ele foi descoberto através de sorte e levado à morte. Cito esse caso como representante daqueles cujo caráter é questionável em seu leito de morte, o penitente duvidoso, aqueles que se arrependem aparentemente, mas de quem a maioria de nós só pode dizer que nós esperamos que suas almas estejam salvas afinal. Mas verdadeiramente nós não podemos assegurar. Acã, você está lembrado, foi apedrejado por desonrar Israel, desonrar a Deus. Mas eu achei no Mishnah, uma antiga exposição judia da Bíblia, essas palavras: Josué disse a Acã: hoje o Senhor te perturbará a ti. E uma nota sobre este texto que diz: ele disse este dia, o que implica que ele só seria perturbado nesta vida, sendo apedrejado até a morte, mas que Deus teria misericórdia da sua alma por ter ele feito uma confissão completa do seu pecado. E eu também sou propenso a ler o capítulo e concordar com a ideia de meu venerável e agora glorificado predecessor, Dr. Gil, que acreditava que Acã realmente foi salvo, embora tenha sido condenado à morte pelo seu crime, como um exemplo. Observe como Josué falou de forma compassiva com ele. Ele disse: filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E você encontra Acã fazendo uma confissão completa. Ele diz: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Esta confissão parece ser tão satisfatória que, se me fosse permitido julgar, eu diria: espero encontrar Acã, o pecador, diante do trono de Deus. Mas o grande puritano Matthew Henry não tem a mesma opinião. E muitos outros expositores consideram que, assim como seu corpo foi destruído, assim também foi sua alma. Por esse motivo, eu selecionei o caso dele como sendo a de um arrependimento duvidoso. Queridos amigos, já me encontrei muitas vezes em leitos de morte e pude ver muitos com arrependimentos como esse. Eu vi um homem reduzido a um esqueleto, sustentado por travesseiros em sua cama. E ele disse, quando lhe falei sobre o julgamento vindouro: Senhor, eu sinto que fui culpado, mas Cristo é bom, eu confio nele. E eu disse para mim mesmo: eu acredito que a alma deste homem está salva. Mas fui embora com a reflexão melancólica de que não tive nenhuma prova disso, além das suas próprias palavras. Porque preciso de prova através de atos e da vida posterior ao arrependimento para sustentar uma convicção firme da salvação de um homem. Você conhece aquela história de um médico que manteve um registro de 1000 pessoas que uma vez pensaram que estavam morrendo e de quem ele pensou que eram penitentes. E ele escreveu seus nomes em um livro quando eles se arrependeram, achando que estavam morrendo, como aqueles que, se tivessem morrido, iriam para o céu. Só que eles não morreram, eles viveram. E ele diz que entre estas 1000 pessoas que ele anotou, nem mesmo 3 mudaram verdadeiramente seu modo de vida, pois voltaram novamente aos seus pecados e continuaram como antes. Queridos amigos, eu espero que nenhum de vocês tenha um arrependimento de leito de morte como este. Eu espero que o seu pastor ou seus pais não tenham que estar ao seu lado da cama, dizendo consigo mesmo: pobre companheiro, espero que ele seja salvo. Mas arrependimentos de leito de morte são coisas tão frágeis, cujos fundamentos de esperança são tão triviais e tão pobres, que eu tenho medo, depois de tudo, que esta alma possa estar perdida. Morrer com segurança. Morrer com uma entrada abundante,
deixando um testemunho claro que nós partirmos desta vida em paz. Este é o modo muito mais feliz de morrer do que de uma maneira duvidosa, cambaleando entre dois mundos, e nem nós, nem nossos amigos sabendo para qual dos dois mundos estamos indo. Que Deus possa nos conceder a graça de dar evidências claras nas nossas vidas de verdadeira conversão e regeneração. Que nosso caso possa não ser duvidoso. Talvez, pior do que isso ainda, é o caso do arrependimento, do desespero. Examine Mateus 27:4. Lá você tem um caso terrível do arrependimento, de desespero. Você reconhecerá o personagem no momento que eu ler o verso. E Judas disse: eu pequei. Sim, Judas, o traidor, aquele que traiu seu mestre, quando viu que seu mestre foi condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui está o pior tipo de arrependimento de todos. De fato, não sei se é justo chamar isso de arrependimento. Isso deve ser chamado remorso de consciência. Mas Judas, de certa forma, confessou, o seu pecado. E então saiu e enforcou-se. Aquela horrível, aquela terrível, aquela horrorosa confissão do desespero. De nada vale. Você nunca viu isso? Se você nunca viu, então agradeça a Deus pelo fato de que você nunca foi chamado para presenciar tal visão. Eu vi isso uma vez em minha vida e peço a Deus que nunca veja de novo. O arrependimento do homem que vê a morte face a face e que diz: eu pequei. Você lhe fala que Cristo morreu pelos pecadores e ele responde: não há nenhuma esperança para mim. Eu blasfemei contra Deus na sua face. Eu desafiei. Meu dia de graça eu sei que é passado. Minha consciência está cauterizada com ferro quente. Meu coração está duro. Eu estou morrendo e eu sei que eu estou perdido. Meus queridos, alguns de vocês têm tal arrependimento. Se você tem, será um sinal futuro para todas as pessoas que pecam. Se você tem tal arrependimento, servirá como uma advertência às gerações futuras. Na vida de Benjamin Kitt, e ele também foi um dos meus predecessores, eu encontrei o caso de um homem que tinha sido crente professo, mas tinha se apartado da confissão e tinha cometido pecados terríveis. Quando ele estava para morrer, o pastor Kitt, com muitos outros amigos, foi vê-lo, mas eles nunca podiam ficar com ele mais do que 5 minutos por visita, porque ele dizia: vou embora, é inútil sua visita para mim. Eu pequei à parte do Espírito Santo, eu sou igual a Esaú. Eu vendi meu direito de nascimento, de primogenitura, e apesar de buscá-lo diligentemente com lágrimas, eu nunca o acharei novamente. Meu coração está completamente endurecido. Então ele repetia palavras terríveis como estas: minha boca está cheia de areia, de pedrinhas, e eu bebo absinto dia e noite. Não me fale de Cristo. Eu sei que Ele é o Salvador, mas eu o odeio e Ele me odeia. Eu sei que tenho que morrer, eu sei que tenho que perecer. Então seguiram-se gritos dolorosos e ruídos horrorosos que ninguém poderia aguentar. Eles voltaram novamente no seu momento de calma, mas só o agitavam mais uma vez e lhe faziam chorar de desespero. Eu estou perdido, é inútil me falar em qualquer coisa sobre isso. Pode haver um homem aqui que pode ter uma morte como esta, mas me deixe adverti-lo antes disso. E Deus, o Espírito Santo, possa permitir que este homem possa se voltar para Deus e fazer uma verdadeira penitência, confissão verdadeira. E então ele não precisará mais ter nenhum medo, porque ele, que teve seus pecados lavados no sangue do Salvador, não precisará ter nenhum remorso por seus pecados, porque foram perdoados pelo Redentor. E agora entremos na luz. Eu o tenho levado por confissões tristes e escuras. Eu não o deterei por mais tempo lá, mas o trarei para as 2 boas confissões que lerei para você. A primeira é a de Jó, em Jó 7:20. Eu pequei, que te farei, ó preservador dos homens. Este é o arrependimento do santo. Jó era um santo, mas ele pecou. Este é o arrependimento de um homem que já é filho de Deus.
um arrependimento aceitável diante de Deus. Mas como eu pretendo enfatizar isso agora? Eu deixarei este caso por agora, por medo de cansar vocês. Davi era um espécime desse tipo de arrependimento, e seria proveitoso se estudassem cuidadosamente seus salmos de contrição. A linguagem que utiliza é sempre cheia de pranto, de humilhação e arrependimento sincero. Eu quero trazer, finalmente, para vocês uma confissão abençoada. É o caso do pródigo, em Lucas 15, 18. Nós encontramos o pródigo dizendo: Pai, eu pequei. Aqui está uma confissão abençoada. Aqui está o que prova que um homem tem um caráter regenerado. Pai, eu pequei. Deixe-me pintar a cena. Lá está o pródigo. Ele fugiu de uma boa casa e de um pai amoroso, e gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, e agora ele não tem mais nada. Ele vai para seus antigos companheiros e lhes pede ajuda. Eles riem dele com desprezo. Diz ele, vocês beberam meu vinho muitas vezes. Eu sempre paguei para vocês nas nossas festas. Vocês não vão me ajudar. Mas eles dizem, vá embora, e o expulsam dali. Ele procura todos os seus amigos com quem tinha se associado, mas nenhum deles lhe dá qualquer coisa. Por fim, alguém lhe diz, você quer um emprego? Então vá e alimente meus porcos. O pobre pródigo, o filho de um homem rico, um proprietário de terras, que teve uma grande fortuna, tem que sair para alimentar porcos. E ele era judeu também. O pior emprego na sua cabeça para o qual ele podia ser contratado era cuidar de porcos. Veja-o lá, em trapos sujos, alimentando porcos. E qual era o seu salário? Tão pouco que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Veja, lá está ele, no seu lamaçal e imundície, equivalentes aos dos seus companheiros de chiqueiro. De repente, um pensamento posto lá pelo Espírito Santo surge em sua mente, em seu coração. Meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me agora como um dos teus empregados. E ele volta. Ele mendiga por todo o seu caminho, de cidade em cidade. Às vezes, ele consegue carona em uma carruagem, talvez, mas em outros momentos, ele vai na sua marcha resoluta por colinas estéreis e vales desolados, sozinho. E agora, afinal, ele chega à colina fora da aldeia e vê a casa do seu pai lá embaixo. Lá está a velha árvore de álamo em frente dela. E lá estão as pilhas de feno nas quais ele e o seu irmão corriam e brincavam. E à vista da sua velha casa, todos os sentimentos e lembranças da sua vida vieram à sua mente. E lágrimas correram dos seus olhos. E ele quase foge novamente. Ele pensa, será que meu pai morreu? Como tive coragem de magoar tanto minha mãe? E se os dois estiverem vivos, eles nunca me receberão novamente. Eles fecharão a porta na minha cara. O que estou fazendo? Eu não posso regressar e tenho medo de ir adiante. E enquanto ele estava decidindo, seu pai estava andando pela varanda superior, olhando para fora, para seu filho. E apesar dele não poder ver seu pai podia vê-lo. Bem, seu pai desce as escadas com toda a sua força, corre até ele, e enquanto ele ainda está pensando em fugir, os braços do seu pai estão ao redor do seu pescoço, e ele o beija como um pai amoroso. E então o filho começa, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele ia dizer, trate-me como um dos seus empregados, seu pai pôs a mão na sua boca. Pare com isso, diz ele. Eu o perdoo. Não diga nada sobre ser um criado. Venha, diz ele. Entre, pobre pródigo. Diz ele para os seus criados, trazei depressa a melhor roupa e o vista. E ponha nele o anel no dedo e a alparca nos seus pés. Trazei também o bezerro cevado e o matai. Comamos e nos regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Que recepção preciosa para o principal dos pecadores. Matthew Henry disse,
Seu pai o viu, havia olhos de misericórdia, e ele correu para o encontrar. Havia pernas de misericórdia, ele pôs seus braços ao redor do seu pescoço. Havia braços de misericórdia, ele o beijou, havia beijos de misericórdia. Ele lhe disse, havia palavras de misericórdia. Tragam a melhor roupa. Havia atos de misericórdia, maravilhosa graça, tudo graça. Ó, que Deus gracioso Ele é. Agora, pródigo, façam o mesmo. Deus pôs isso em seu coração. Há muitos que têm fugido por muito tempo. Deus diz, retorne. Ó, eu apelo para você que volte então. Pois tão certo quanto sempre, os que retornam, Ele os acolherá. Nunca houve um pobre pecador que viesse a Cristo, que Cristo o mandasse embora. Se Ele lhe mandasse embora, você seria o primeiro. Ó, se você pudesse ao menos experimentá-lo. Ah, Senhor, eu sou tão sujo, tão corrupto, tão vil. Bem, você não pode ser mais vil que o pródigo. Venha para a casa do seu pai. E tão certo quanto Ele é Deus, Ele manterá a sua palavra. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ó, se eu pudesse ouvir que alguns foram a Cristo hoje, eu bendiria a Deus. Você se lembra daquela manhã em que eu mencionei o caso de um infiel que tinha sido um escarnecedor, mas que através da leitura de um dos meus sermões impressos foi trazido para a casa de Deus e então para os pés de Deus? Bem, no Natal passado, o mesmo infiel reuniu todos os seus livros e foi ao mercado em Norwich e lá fez uma pública retratação de todos os seus erros e confessou a Cristo. E depois, tomando todos os livros que havia escrito que estavam em sua casa, os queimou à vista do povo. Eu glorifiquei a Deus por esta maravilhosa graça e orei para que houvessem mais como este infiel, que apesar de terem nascido pródigos, voltaram para a casa do seu pai, dizendo, eu pequei. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei